Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar com a leitura do- da parte 2 do livro O Universo. A alvorada de um universo humano. Existe uma fotografia de Albert Einstein ao lado do homem mais famoso do mundo, que, na altura, era o grande comediante Charlie Chaplin. Em 1931, Einstein estava de visita a Los Angeles e um encontro casual nos estúdios Universal levou a um convite para a estreia do novo filme de Chaplin, Luzes da Cidade. Ambos estão de smoking e ostentavam largos sorrisos. É fascinante pensar que Einstein era o segundo homem mais famoso do mundo. Einstein não devia a sua fama mundial ao facto de as pessoas comuns compreenderem as suas teorias da relatividade. As teorias de Einstein pertenciam a um reino muito acima da vida de todos os dias e isso, só por si, gerava alguma distância reverente. O filósofo e matemático britânico Bertrand Russell não tinha formação em física. Quando as ideias de Einstein lhe foram explicadas, ficou abismado e desabafou. E pensar que passei toda a minha vida a acreditar em porcarias. Russell escreveu, depois, uma explicação brilhante das teorias de Einstein para leigos. O ABC da relatividade. De certa forma, a relatividade arrasara tanto o tempo como o espaço. Até aí, as pessoas comuns tinham percebido o seu alcance. E é igual a mc ao quadrado. Era a equação mais famosa da história. Mas o seu significado não afetava a vida cotidiana. As pessoas continuavam a tratar das suas vidas como se o pensamento profundo de Einstein não tivesse qualquer relevância prática. No entanto, essa presunção acabou por se revelar errada. Quando as teorias de Einstein fizeram ruir o tempo e o espaço, aconteceu algo muito real. O tecido do universo foi rasgado e, depois, restaurado numa nova realidade. Os poucos O que poucos compreenderam foi que Einstein imaginara essa nova realidade. Ele não fazia cálculos matemáticos num quadro com giz. Desde a infância, possuía uma capacidade espantosa de representar mentalmente problemas difíceis. Enquanto estudante, tentava visualizar como seria viajar à velocidade da luz. A velocidade da luz fora calculada como sendo de 299.274 km por segundo. Mas Einstein achava que havia algo misterioso na luz que ainda não tinha sido descoberto. O que ele queria saber não eram as propriedades da luz, nem o que era a luz aos olhos de um físico, mas como seria a experiência de viajar num raio de luz. Por exemplo, a base da relatividade é que todos os observadores medem a mesma velocidade da luz, mesmo que estejam a mover-se a velocidades diferentes, afastando-se ou aproximando-se uns dos outros. Isso implica que nada no universo físico pode deslocar-se mais depressa do que a velocidade da luz. Por isso, imagine que está a viajar à velocidade da luz e atira uma bola de beisebol na mesma direção em que está a mover-se. Ela sairá da sua mão? Afinal, a sua velocidade já atingiu o limite absoluto. Não pode acrescentar-se-lhe qualquer velocidade suplementar. Se a bola sair da sua mão, como se comportará? Assim que obtinha a representação mental de um problema, Einstein procurava uma solução igualmente intuitiva, o que torna as suas soluções tão fascinantes. Especialmente para os fins que aqui temos em mente. É a quantidade de imaginação que foi usada para as criar. Por exemplo, Einstein imaginava um corpo em cada livro. Para alguém que passasse por essa experiência, pareceria não existir gravidade. Se essa pessoa tirasse uma maçã do bolso e a largasse, a maçã flutuaria no ar a seu lado, dando-lhe, mais uma vez, a impressão de não haver gravidade. Quando Einstein viu isto mentalmente, teve uma ideia revolucionária. Talvez não exista gravidade numa situação dessas. A gravidade fora sempre considerada uma força que agia entre dois objetos, mas ele viu-a como nada mais do que o espaço-tempo curvo, sugerindo sugerindo que o espaço e o tempo seriam afetados na presença de uma massa. E esse espaço-tempo curvo, na proximidade de objetos colapsados como buracos negros,
teria como resultado que o tempo se estenderia até se deter, aos olhos dos observadores distantes. Porém, quem estivesse localizado sobre o objeto em queda não veria nada fora do normal. A despromoção da gravidade enquanto força foi um dos aspectos mais chocantes da relatividade. Podemos observar a visualização de Einstein em ação quando os astronautas são treinados em condições isentas de peso dentro de um avião. A câmara mostra-os a flutuar no ar, totalmente livres da gravidade, e, precisamente como Einstein previu, qualquer objeto que não esteja preso dentro da aeronave fica também sem peso. O que a câmara não mostra é que, para alcançar gravidade zero, o avião está a acelerar rapidamente em queda livre, o bastante para compensar o campo gravitacional da Terra, tal como previsto pela relatividade. A velocidade transforma a gravidade num fator mutável. Se a gravidade, como força, é mutável, o que dizer de outras coisas que tomamos como garantido que são fixas e fiáveis? Einstein fez outra descoberta revolucionária em relação ao tempo. Em vez do tempo ser absoluto, o que era tido como um dado adquirido antes da relatividade, descobriu que o tempo é afetado pelo quadro de referência do observador e também pela proximidade de um campo gravitacional forte. Este fenómeno é conhecido como dilatação do tempo. Os relógios da Estação Espacial Internacional parecem a um astronauta estar a funcionar com perfeita normalidade, embora, em relação aos relógios da Terra, estejam ligeiramente adiantados. Um viajante que se aproxime da velocidade da luz não notará que os relógios da sua nave espacial se estão a comportar de forma diferente, mas, para o observador da Terra, parecerão estar a atrasar-se. Os relógios, posicionados perto de um campo gravitacional forte, funcionam mais devagar, vistos de longe. A relatividade mostra-nos que não existe tempo universal. Não é possível sincronizar os relógios de todo o mundo. Num exemplo extremo, uma nave espacial que se aproxime de um buraco negro será afetada pela imensa atração gravitacional do buraco negro, de tal forma que, para um observador situado na Terra, os relógios da nave parecerão abrandar significativamente e esta levará um tempo infinito a cruzar o limite do buraco negro e a ser sugada para o seu interior. Entretanto, para a tripulação que está a cair no buraco negro, o tempo ocorre normalmente até serem rapidamente esmagados pela imensa atração gravitacional do buraco negro. Embora estes efeitos sejam conhecidos há um século, há algo novo ocorrendo no nosso tempo. Percebemos que a relatividade é, de facto, relevante para a vida cotidiana. Na Terra, os relógios funcionam mais devagar que no espaço, longe da gravidade. Por isso, à medida que os relógios se afastam da gravidade da Terra, adiantam-se ou, mais precisamente, parecem adiantar-se, o que significa que os satélites usados para dar coordenadas do GPS têm relógios mais velozes do que os da Terra. Quando pedimos ao GPS do nosso carro que localize a nossa posição, a resposta seria inexata, embora por pouco. Se os relógios do satélite de GPS não fossem ajustados de forma a coincidirem com a hora da Terra, por pouco seria o suficiente para causar um erro de vários quarteirões na posição, um erro desastroso para um sistema de cartografia e orientação. As imagens visuais de Einstein iniciaram o seu percurso até à teoria especial da relatividade e, para o que aqui nos concerne, isso tem uma importância crucial. Ele próprio ficou assombrado quando viu que o seu trabalho puramente mental correspondia ao funcionamento real da natureza. Mas tudo o que a teoria previa, incluindo os buracos negros e o abrandamento do tempo na presença de grandes forças gravitacionais, se verificou. Einstein compreendeu que o tempo, o espaço e a matéria e a energia eram intermutáveis. Esta única ideia
destituiu o conceito usual do mundo dos cinco sentidos com a sua afirmação de que nada do que vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou cheiramos é fiável. Podemos fazer a nossa própria visualização para provar este facto a nós mesmos. Imaginemo-nos sentados num comboio que se desloca nos Carris. Olhamos pela janela e vemos um segundo comboio ao lado do nosso, sobre uma via férrea paralela. Contudo, esse segundo comboio não parece estar a avançar. Logo, de acordo com os nossos olhos, deve estar parado. Mas os olhos mentem-nos, já que, na realidade, os dois comboios se movem à mesma velocidade em relação à plataforma. Mentalmente, todos nos adaptamos às mentiras que os nossos sentidos nos contam. Adaptamos-nos à mentira de que o sol nasce a leste e se opõe ao oeste. Quando um carro de bombeiros passa por nós, o volume da sua sirene aumenta quando se aproxima e diminui quando se afasta. Mas, mentalmente, sabemos que o som da sirene não se alterou. O aumento e o decréscimo do seu volume foram mentiras dos nossos ouvidos. Todos os sentidos são igualmente falíveis. Se dissermos a alguém que lhe vamos enfiar a mão num balde de água a escaldar, mas, em vez disso, lhe colocarmos a mão em água gelada, a maioria das pessoas gritará como se a água estivesse quente. A expectativa mental faz com que o sentido do tato forneça uma leitura falsa da realidade. Assim, a relação entre o que se pensa e o que se vê funciona nas duas direções. A mente pode interpretar mal o que vemos ou os olhos podem enviar uma versão falsa à mente. Lembramos aqui um incidente que aconteceu a um conhecido. Quando chegou a casa, vindo do trabalho, a mulher disse-lhe que havia uma aranha enorme na banheira e implorou-lhe que se livrasse dela. E ele subiu decididamente as escadas e afastou a cortina do chuveiro. Do andar de baixo, a mulher ouviu guinchar ao ver o que lhe pareceu a maior aranha do mundo. Mas, na verdade, a mulher pregara-lhe uma partida do dia 1 de abril e pusera uma lagosta viva na banheira. Se a mente pode enganar os sentidos e os sentidos podem enganar a mente, a realidade torna-se, de súbito, bastante menos sólida. Como podemos confiar numa realidade externa se esta é afetada pela forma como nos movemos ou pelo campo gravitacional em que estamos imersos? Einstein contribuiu, talvez, mais do que qualquer outra pessoa antes do advento da mecânica quântica, para a sensação desconfortável de que nada é o que parece. Veja-se esta sua citação sobre o tempo. Compreendi que o passado e o futuro são verdadeiras ilusões e que existem no presente, que é o que existe e tudo o que existe. É difícil imaginar uma declaração mais radical, e o próprio Einstein sentia-se incomodado com a falibilidade do que aceitamos como o mundo em que vivemos. Afinal, a aceitação de que o passado e o futuro são ilusões subverteria um mundo que se baseia na premissa de que a passagem do tempo é indiscutivelmente real. Será tudo relativo? No ano de 2015 marcou o 100º aniversário da versão final da relatividade de Einstein, conhecida como a Teoria Geral da Relatividade. Contudo, as suas implicações mais radicais ainda não foram interiorizadas, pelo menos no que respeita a saber-se o que é real e o que é ilusão. Todos estamos acostumados a aceitar a relatividade na nossa vida de todos os dias, embora não usemos essa designação. Quando o nosso filho pequeno escreve nas paredes com lápis de cor, atira comida para o chão ou molha a cama, sentimos-nos muito mais inclinados a encarar o seu comportamento com indulgência do que se o filho do vizinho, com a mesma idade, vier à nossa casa e fizer o mesmo. Também estamos habituados a que a mente nos engane acerca do que os nossos sentidos detectam. Suponhamos que vai a uma festa e que lhe dizem, antes de lá chegar, que o Sr. X, que também lá estará, está a ser julgado por vários assaltos na zona. Na festa, o Sr. X aproxima-se de si e pergunta descontraídamente: onde vive?
Os sons que chegam ao seu cérebro através dos mecanismos da audição irão produzir uma resposta muito diferente do que aconteceria se tivesse sido outra pessoa a fazer a mesma pergunta. Einstein via mentalmente que os objetos pareceriam deslocar-se à mesma velocidade de alguém que viajasse num raio de luz e de outra pessoa transportada por outro objeto em movimento. Como a velocidade, seja do que for, é medida pelo tempo que leva a percorrer uma determinada distância. De súbito, o tempo e o espaço passaram a ter de ser, também eles, relativos. Depressa, a linha de raciocínio de Einstein se complicou, levou 10 anos, de 1905 a 1915, a consultar matemáticos para chegar à formulação correta da sua teoria. No final, a teoria geral da relatividade foi saudada como a maior obra científica alguma vez elaborada por uma única pessoa. Mas não deve esquecer-se que Einstein desvendou os códigos do espaço, do tempo, da matéria, da energia e da gravidade usando a experiência das imagens visuais. Será isto prova de que criamos a nossa realidade pessoal de acordo com as nossas experiências? Claro que sim. A cada momento do dia, relacionamos-nos com a realidade através de todos os tipos de filtros que são exclusivamente nossos. Alguém que amamos é alvo de antipatia de outrem. Uma cor que achamos linda é horrível para outra pessoa. Uma entrevista de emprego que nos causa uma resposta imediata de stress não constitui qualquer problema para um candidato mais autoconfiante. A verdadeira questão não é se estarmos a criar a realidade, todos nós o fazemos, mas a que profundidade chega a nossa intervenção. Haverá, por aí, alguma coisa cuja realidade seja independente de nós? A nossa resposta é não. Tudo o que sabemos ser real, de uma partícula subatómica a milhares de milhões de galáxias, do Big Bang ao possível fim do universo, baseia-se na observação e, logo, nos seres humanos. Se alguma coisa é real para lá da nossa experiência, nunca o saberemos. Deixemos bem claro que não estamos a adotar uma posição não científica ou anti-ciência. Enquanto Einstein via, mentalmente, imagens que revolucionariam o tempo e o espaço, outros pioneiros na física quântica desmantelavam a realidade cotidiana de forma ainda mais radical. Enquanto as teorias da relatividade foram essencialmente produzidas por uma única pessoa, com alguma ajuda dos colegas, a física quântica foi desenvolvida coletivamente por muitos físicos na Europa. Objetos sólidos eram, agora vistos, como nuvens de energia. Verificou-se que os átomos eram, sobretudo, constituídos por espaço vazio. Se um próton fosse do tamanho de um grão de areia, pousado no centro de um estádio de futebol coberto, um elétron orbitaria à sua volta à altura da cúpula. Pouco a pouco, a revolução quântica que eclodiu no tempo de Einstein removeu todos os pedacinhos fiáveis do mundo exterior. Intelectualmente, as consequências foram devastadoras. Há um aforismo famoso dito pelo astrónomo e físico Sir Arthur Eddington, ao ponderar as particularidades do domínio quântico. Algo desconhecido está a fazer, não sabemos o que é. Estas palavras são, geralmente, entendidas como uma afirmação sarcástica vinda de uma era passada. Eddington, que produziu algumas das primeiras provas de que a teoria da relatividade estava mesmo em consonância com a realidade, viveu numa época anterior à concentração da física numa explicação total do cosmos. Uma teoria de tudo, que alguns acreditam estar logo ao virar da esquina. Mas aquela frase sarcástica, algo para o qual a Eddington tinha muito jeito, deve ser levada a sério. Até uma mente confiante como a de Stephen Hawking desistiu, já, por assim dizer, de alcançar uma teoria de tudo, contentando-se com uma manta de retalhos formada por teorias menos abrangentes que servem para explicar o funcionamento de aspectos locais da relatividade, mas não o seu todo. Mas poderá a realidade ser mesmo de tal forma misteriosa que todos nós
tenhamos estado enganados acerca dela desde que nascemos?